Santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, Santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, que concebeu o amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que o Evangelho de hoje possa nos trazer ensinamentos e subsídios para podermos servir o outro com amor e com compreensão. Quando nós nos colocamos, gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz lá em Mateus, onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, tenham certeza de que Jesus está conosco nesse momento. Então, aqueles que quiserem pôr um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os pensamentos, deixar de lado todas aquelas atribulações do dia, e vamos assim sentindo a paz do ambiente, a paz em nosso lar. Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, que já se colocam ao lado de cada um de nós, já derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecer imensamente a presença de Maria,
que nos envolve com o seu manto fluídico nesse instante, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, pelos seus ensinamentos que deixaste. Obrigado por esse Evangelho bendito e redentor que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, por estarmos aqui encarnados mais uma vez. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, e nos livre sempre, Pai, de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Agradecer a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria grande estar aqui com vocês, viu, gente? Então, assim, mais tranquilos, mais serenos, vamos dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo está intitulado como Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos focar nos itens 14 a 17. Esses itens estão grafados como o suicídio e a loucura. Lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus e de Lucas. Tá? Mateus no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, e também no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. E no Evangelho do jovenzinho Lucas, nós vamos encontrar essa passagem no capítulo 6, versículos 20, 21, 24 e 25. Tá bom? Muito bem. Lá na questão 944 de O Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta aos benfeitores espirituais: temos nós o direito de dispor da nossa própria vida? E os benfeitores respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa na transgressão da lei divina. Emmanuel, que foi o orientador espiritual do Chico, ele nos fala assim que o suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. A mensagem do Evangelho nos ensina que o suicida é igual ao prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. E quando preso novamente, é mais severamente tratado. E isso, gente, não é castigo de Deus, não. Porque Deus não castiga ninguém. É simplesmente a ação da justiça, tá certo? Tem um escritor brasileiro chamado Richard Simonetti. No seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele nos diz assim: o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando libertar-se dos seus males, precipita-se em uma situação muito pior. Ou seja, a pessoa busca no suicídio a solução de seus problemas e acaba se defrontando com um problema ainda maior. Quais as razões que nos levam ao suicídio? Nas causas mais comuns, nós temos os transtornos mentais e psicológicos, como, por exemplo,
a depressão, o transtorno bipolar, o transtorno de ansiedade, o transtorno de personalidade, a esquizofrenia, o alcoolismo em abuso, as drogas, tanto lícitas como ilícitas, a demência, o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer. E um outro fator significativo é a incapacidade de resolver os problemas. A pessoa se julga incapaz de tomar decisões. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, nada dá certo na minha vida. E diante do desespero de não resolver os problemas, enxerga no suicídio a única saída. Um outro grande fator é o materialismo, o apego à matéria. Não é por acaso que Jesus sempre recomendou o desapego à matéria. As pessoas têm um apego tão grande pela matéria que quando sofre a perda desse bem material, se vê assim mergulhado num desgosto profundo pela vida. E aí ele não suporta. Acaba cometendo suicídio. Nós temos dois tipos de suicídio, tá, gente? O suicídio direto e o suicídio indireto. O direto é quando há a intenção de tirar a própria vida. É quando a morte é premeditada. Ou seja, eu planejo a minha morte. Já o indireto é quando não há intenção de tirar a própria vida. Quando a morte ela é provocada por abusos de ordem física, de ordem material e de ordem moral. Como, por exemplo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas, o consumo do tabaco, a ingestão exagerada de alimentos, a negligência pela própria vida, a condução imprudente de um automóvel. E nesse caso, nós temos aí um agravante, porque além de tirar a própria vida, tiramos vida de outras pessoas. Então a coisa fica mais complicada. Há uma outra grande causa desses distúrbios e desequilíbrios. Pode estar acontecendo, gente, por influência espiritual. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Hebreus, ele nos alerta que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Nós não estamos sozinhos, podem ter certeza. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec ele questiona a espiritualidade a esse respeito e pergunta: influem os espíritos sobre os nossos pensamentos e os nossos atos? E os benfeitores espirituais respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E tem uma passagem no Evangelho que comprova, que a influência espiritual atua sobre as pessoas. Essa passagem narra que Jesus, quando caminhava na multidão, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, tende misericórdia para com meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Peço a ti misericórdia por ele. E disse então Jesus: traga-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E esse saiu do menino, que ficou curado imediatamente. Olha como Jesus, ele repreendeu o demônio. Está lá no Novo Testamento, está na Bíblia. Tá? O que é esse demônio? São os espíritos que influenciavam aquele menino. Então Jesus, com o seu poder magnético, com a sua alta escala de sabedoria, de entendimento, ele consegue conversar com aquele espírito e aquele espírito se afastou do menino. Tá? Então, diante das nossas invigilâncias,
das nossas fraquezas, tá? Diante da negatividade, das lamentações, dos murmúrios, diante das nossas fraquezas de um modo geral, nós nos tornamos vulneráveis à influência de espíritos que estão ali, à espreita, só esperando uma oportunidade para então nos dirigir. Por isso Jesus traz aquela máxima: orai e vigiai. Vigiar o quê? Os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Jesus, ele nos disse um dia que nós somos pessoas muito importantes, que somos grandes e poderosos. Ele disse que nós somos a luz do mundo, que somos o sal da terra. E disse mais, que podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então nos ensina o Divino Mestre que somos todos irmãos, que somos todos filhos de Deus. Gente, nós somos filhos do Criador do Universo. O nosso Pai é o Criador de tudo. Percebem o quanto nós somos importantes? E da mesma forma, gente, que nós colocamos os nossos filhos na escola para que eles possam se preparar para uma vida melhor, para serem pessoas melhores, esse Pai generoso, esse Pai que é o Criador de todas as coisas, nos colocou neste mundo, que é uma grande escola, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós saímos das mãos de Deus e iniciamos o nosso processo evolutivo. Processo esse que será contínuo, nunca cessará, porque nós somos eternos e estaremos sempre em ascensão espiritual. E um dia, minha gente, nós vamos ter que voltar para casa. Teremos que retornar à casa, à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada. E assim, voltaremos aos braços do Pai, ainda simples, porque isso Jesus nos ensinou, a sermos simples. Mas, no entanto, voltaremos ao Pai sábios, com aquela escolaridade que Ele nos deu. Nós não podemos jamais ser como aquele filho rebelde que o pai, com muito esforço, coloca numa universidade e ele, diante das suas primeiras dificuldades, resolve desistir de tudo no meio daquele curso e volta para casa sem cumprir o seu objetivo. Ou seja, nós não podemos e não devemos antecipar a nossa volta para casa. Temos primeiro que cumprir com o nosso processo evolutivo, ao qual nós planejamos. Quando nós tentamos antecipar a volta para casa, através do suicídio, além de nós termos que voltar um dia e começar tudo de novo, vamos aumentar e muito os nossos sofrimentos. E para nos ajudar nessa luta, nesse conflito que a gente vive no nosso dia a dia, nós vamos procurar o nosso irmão maior, que é Jesus, o nosso mestre querido. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. E Jesus um dia nos fez uma promessa. Ele disse assim: eu nunca vos deixarei órfão. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas aí a gente fica pensando, né? Como é ir até Jesus se eu não vejo Jesus? Tomé, o apóstolo, apesar de ver Jesus, também tinha dúvidas. E ele questiona Jesus, né? Porque Jesus estava. Essa passagem aconteceu na última ceia. Né? Então Jesus estava ali se despedindo, né, do mundo carnal, estava se despedindo dos apóstolos. Né? Então Tomé pergunta para ele, né?
Como podemos encontrar o caminho se não sabemos aonde vai? E Jesus então respondeu a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou deixar aqui uma reflexãozinha para a gente pensar um pouco. Né? Será que, como Tomé, nós também não temos dúvidas em relação aos caminhos que devemos seguir? Será? Como é seguir Jesus? Qual é esse caminho que Jesus se refere? Ele se refere, minha gente, exatamente ao mesmo caminho que ele fazia quando estava encarnado entre nós, que é o caminho da caridade, que é o caminho do perdão, o caminho da benevolência, o caminho da indulgência, o caminho da misericórdia, o caminho do amor ao próximo. Esse é o caminho que Jesus nos propõe a seguir. Existe muita gente que subestima o suicídio. Chega até a falar que quem fala sobre o suicídio não comete suicídio. Usa até aquela frase, né? Cachorro que late não morde. Temos que tomar muito cuidado, minha gente. Porque a realidade é outra. Os pacientes que cometeram suicídio de um modo geral deram aviso ou sinais das suas intenções. Então, qualquer tipo de ameaça deve ser levado muito a sério. Algumas pessoas chegam a dizer que falar sobre o suicídio com o paciente pode provocar o comportamento suicida. Isso é mito, gente. Falar sobre suicídio em geral reduz a ansiedade ligada a esse tema. E o que pode fazer com que o paciente se sinta compreendido e aliviado com essas palavras. Há até pessoas que alegam que a ameaça do suicídio é feita apenas para manipular as pessoas ou chamar a atenção delas. Devemos entender que uma ameaça de suicídio sempre deve ser levada a sério. Quando alguém chega a esse tipo de recurso, indica que a pessoa está sofrendo muito e necessita de ajuda. Então é importante nós estarmos atentos àquelas frases que trazem como alerta, né? Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para aquele outro, os outros vão se sentir mais felizes sem mim. Por trás dessas frases pode estar o sentimento de uma pessoa que está pensando em suicídio. E todos nós, minha gente, podemos ajudar. Nós, como irmãos, podemos ajudar uns aos outros. E com a ajuda do Espiritismo, que é uma doutrina esclarecedora, tem muito o que fazer por aqueles que têm pensamento suicida. O Espiritismo, como consolador prometido que é, pode ajudar e muito, demonstrando através dos ensinamentos trazidos pelos espíritos benfeitores, de que a vida não acaba aqui, por exemplo, de que nesse mundo nós estamos de passagem, que é um tempo suficiente para que nós possamos aprender a amar, mostrando também aqui, através dos relatos dos espíritos benfeitores, por meio da mediunidade, que o sofrimento gerado pelo suicídio é muito maior do que o sofrimento que vivemos hoje. Então todos nós podemos consolar. E nós, entendendo um pouco dessa doutrina bendita, podemos ajudar ainda muito mais. E nós precisamos fazer a nossa parte, oferecendo a nossa compreensão, a nossa solidariedade, o nosso abraço, uma palavra amiga, o nosso amor. Nós sabemos, minha gente,
que vivemos num mundo cheio de aflições. O próprio Cristo nos alertou: neste mundo tereis aflição. E temos também a consciência de que nada será fácil. Mas tenhamos em mente que tudo isso é passageiro. A vida, ela continua. Com certeza, minha gente, o sol amanhã vai voltar a brilhar. Aquela rosa vai desabrochar. O dia de amanhã será um dia de oportunidades para que nós possamos vencer as vicissitudes da vida. Jesus, ele disse assim: diante da tua tristeza, o mundo se alegrará para você, e a vossa tristeza se transformará em alegria. Tenha fé e seja perseverante. Seja lutador. Tudo isso passa. Todos nós, gente, passamos por esses momentos difíceis. Mas se nós se apegarmos uns aos outros, se nós seguirmos a orientação do Cristo em amar um ao outro, todos nós podemos ajudar a salvar uma vida. Todos nós estaremos à frente de uma batalha que não é só nossa, é de todo mundo. E com o nosso amor, com a nossa misericórdia, nós podemos ajudar muita gente. Tá certo? Então, fica aí a mensagem da semana, né, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus por esse evangelho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela presença e desejar a todos uma semana maravilhosa. E que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça dentro dos nossos corações. Uma boa noite a todos e uma excelente semana. Muito obrigado e até o próximo Evangelho.